a solicitação já para quem não tiver na aula hoje, então depois tem na disciplina, tá? Nós vamos fazer alguns encontros, tá? Com todas juntas. E depois a gente, então, vai começar com os atendimentos mais individualizados por turno. E hoje a gente não trouxe ainda o plano da disciplina, principalmente o cronograma, porque a gente queria ouvi-las, né? A gente queria conversar um pouco com vocês, além de ouvi-las, né? Que a gente pudesse discutir algumas coisas, porque certamente vocês terão muitas perguntas e já temos que avisar que não temos todas as respostas, né? Por isso que a gente deixou o cronograma ainda um pouco em aberto. Ele está assim mais ou menos modelado para o mês de agosto, mas depois a gente então precisa amadurecer algumas coisas. Mas certamente as dúvidas de vocês são muitas, então a gente queria ouvi-las, né, para que a gente também visse o que é que vocês estão pensando, como é que vocês estão pensando, para saber o que a gente tem de resposta e o que a gente ainda não tem de resposta, tá? Não sei se a professora Cíntia e a professora Rosane querem comentar alguma coisa. Eu acho que a gente, primeiro, como a prof. Sônia já chamou a atenção nossa, a gente tem que dizer que é um privilégio estarmos todas, né, nesse momento tão bacana, que é um momento que a professora Cíntia sempre diz que é de coroamento, né? A gente coroa o curso nesses momentos de estágios, né? São momentos que a gente coloca à prova os saberes que a gente foi construindo, as competências que a gente foi construindo ao longo do curso, né? E, claro, nesse momento complexo que a gente está vivendo, a gente aqui está construindo uma nova formato de estágio, né? Então, esse estágio, eu acho que ele é, particularmente, ele é muito tranquilo, né? Porque o campo de experiência de vocês é um pouco maior, né? Então, eu acho que a gente fica um pouco mais, se sente um pouco mais tranquilo por conta do que a gente já viveu e sabe do campo de experiência. Mas também ele é tanto desafiador pelo momento que a gente está. E a gente está desse lado aqui para fazer da melhor forma, né, gurias? De fazer esse momento, como a gente tem dito, sadio, de muita aprendizagem, que ele não fique desqualificado de forma alguma, né? E esse é o momento da gente fazer pesquisas, de estudos, e aí a gente vê como é que o ciclo da vida vai se constituindo aí, né? Então, de antemão, a muito Joane feliz estava de mão levantada. Fala, Jo. E não, eu queria dizer que tem uma amiga minha que faz pedagogia na UBRA e ela também vai fazer o estágio de educação infantil este mês, esse semestre, no caso. E ela me disse que a UBRA fez um convênio com a prefeitura de Esteio e elas vão dar aulas para escolas de educação infantil online, remotamente. Elas vão fazer vídeos de 10 minutos, vão ser postados no YouTube e essas crianças dessas escolas vão poder assistir. Eu achei o máximo, assim, porque eles encontraram um jeito de conseguir fazer o estágio, conseguir aproveitar as horas de outra forma, respeitando o isolamento. Daí eu queria ver com você se não tinha como a gente fazer essa proposta para nossa secretaria, para nossa, sei lá, para onde, para ver se não tinha como a gente recorrer, pedir algum convênio com alguma prefeitura ou alguma escola para tentar isso. Eu sei que agora é meio em cima da hora, mas uma tentativa vale. Tá, então eu já vou dizer para vocês, né, o que eu já tinha falado hoje de tarde para a professora Cíntia e para a professora Rosane, né? O semestre passado, nós conseguimos uma parceria, tá, com as meninas que estavam na iniciação à docência, que eram as ingressantes do nível 1, e na iniciação à docência elas já têm que ir na escola. A professora Márcia Andréia, que foi professora de vocês de estudos sociais, conseguiu que elas fizessem as observações todas lá no Leonardo da Vinci, tá? Então, elas observaram a escola, enfim, tá? As nossas, dos anos iniciais, fizeram, a maioria delas, grande maioria, tinha já conseguido escola e conseguiu fazer as observações necessárias, porque até também a gente teve que fazer uma reorganização em termos de carga horária,
né, do estágio. A Lídia está aqui, acompanhou, a Vanessa Palma também. Depois, essas meninas que estavam faltando, que não tinham escola, que inclusive se matricularam depois, então nós conseguimos uma escola particular que também, né, algumas de vocês, eu não sei se todas conhecem a professora Rosane Vargas, mas a professora Rosane está fazendo supervisão numa escola de ensino fundamental, então abriu espaço para as nossas meninas poderem fazer o período de observação nessas escolas. E a Rede Marista também, deixa eu pensar aqui agora, foi a Rede Marista, o Anchieta, o Israelita e tem uma outra escola que agora não me lembro, mas enfim, abriram, fizeram uma espécie de convênio com a PUC, e aí os alunos das outras licenciaturas também fizeram observação. O Leonardo da Vinci foi um também, né? Fizeram observações remotas, assim como a Joane está falando. Então, onde é que eu quero chegar? A professora Ana Soster, que é a nossa decana, já perguntou hoje para nós, coordenadores de curso, quantas são os estagiários, né, das licenciaturas e quantas horas de observação precisam ser feitas, porque a Rede Marista também está abrindo, e aí a professora Lisandra, que faz parte, que é coordenadora do curso de Química e também é da Rede Marista, está vendo a possibilidade de incluir algumas outras escolas da rede para que a gente possa, então, de repente, ficar todo mundo na Rede Marista, pelo menos nas observações, tá? Então, assim, Joe, provavelmente vai acontecer isso. Eu não falaria nesse momento na Prefeitura de Porto Alegre, embora a professora Cíntia trabalhe na rede, mas todas as escolas da rede municipal de educação infantil estão fechadas. As EMEIs estão fechadas, assim como todas as escolinhas e creches, né, que atendem crianças de 0 a 5 anos. Então, a gente vai ter que ver como é que nós vamos nos organizar em relação a isso. Mas uma coisa eu já adianto para vocês, tanto a observação como a própria regência, se elas acontecerem presencialmente, a gente jogou isso lá, ou vai jogar isso lá para novembro, final de outubro e início de novembro, porque o estágio da educação infantil, ele tem uma carga horária menor. Ele teria 100 horas de efetiva regência, né? 60 horas na PUC e 20 horas de observação, né? Então, a gente diminuiu essas horas de regência com a justificativa, a gente é respaldada pela própria pandemia, não é? Assim como a gente também diminuiu dos anos iniciais. Então, a gente diminuiu para 80 horas de regência, 20 horas de observação, que aí fica só 100. E as demais, a demais carga horária, então, com atividades que a gente vai desenvolver ao longo do semestre, que envolvem planejamento, projeto, organização, algumas lives, enfim, né? Então, isso tudo a gente vai se organizar. Então, Joane, a tua pergunta era bem importante, né? E agora eu só queria saber o seguinte, lá na Ubra, qual é a prefeitura mesmo? De Esteio. De Esteio. Mas ela já abriu a escola? Já abriram? A rede já abriu? Não, vai ser remoto. Vai ser tudo remoto. Tá, Elas vão tudo fazer remoto. vídeos para Tá, essas mas crianças assistirem. Desculpa, o que eu queria perguntar não era isso. As crianças estão tendo aula mesmo assim ou vão aproveitar as alunas da Ubra para retomarem o ensino remoto? Acho que eles estão tendo aula. Ah, então. Tá. Aula não. Sim, sim, no vídeos remoto, ok. Os vídeos pequenos. Tá, entendi. Mas é uma possibilidade. Isso também não invalida se alguém tiver alguma escola que tenha conhecimento, que está acontecendo aulas, né, com a educação infantil, e que tenha conhecimento e que a escola permite que aconteçam essas aulas online, tudo é bem-vindo nesse momento, né? Não, sem problema. Cíntia.
Eu queria falar só lá do início, né? Eu acredito complementar um pouco o que as gurias falaram. Complementar não, na verdade, reforçar que a gente não tem todas as respostas, mas que a gente vai, na medida do possível, sempre colocando, né, para vocês, conforme as respostas vão surgindo, né? A gente, geralmente, durante a semana, sempre conversa e uma coisa ou outra vai mudando, porque é um semestre, como foi no semestre passado, diferente. A gente até pensou, né, a gente jogou essa prática, quanto mais para mais tarde, melhor, nessa perspectiva, nessa esperança, né, de que haja uma prática, mas, enfim, as coisas talvez possam mudar. Mas uma coisa é certa, gurias, eu sempre falo e reforço, né, uma coisa a gente sabe, independente de não ter as respostas prontas. Uma a gente tem, que é uma palavrinha que se chama organização. Nenhum estágio funciona se não tem organização. E a organização começa desde o primeiro momento, desde hoje, tá? Desde o momento que vocês se matricularam, né? Mas a aula de hoje é muito importante. As anotações da aula de hoje, ter um caderno para registro do que a gente fala, das observações, das dúvidas, para que vocês possam trazer na aula seguinte. Quem já passou por isso, né? A Lídia, a Cris, a Fran, o pessoal que já passou pelos outros estágios, sabe disso, a importância de registrar e de ter organização, né? Futuramente, quando vierem os trabalhos, as atividades, de entregar no prazo, de se organizar. Gurias, assim, ó, todas nós temos problemas, temos tarefas, temos demandas, mas acima de tudo, se a gente não tiver organização, a gente não consegue dar conta do estágio. Tem outras disciplinas, mas a gente precisa se organizar para o estágio, tá? Então, isso começa a partir de pegar um caderno, pegar uma ferramenta para que vocês possam fazer as anotações. E é isso, e no mais, contar com a orientadora de vocês, né? E com os colegas, né? É uma rede, né, de apoio. Eu, a Rô e a Sônia, a gente trabalha juntas. Nenhuma decisão, gurias, é da Cíntia, ou é da Sônia, ou é da Rosane. É da equipe de estágio que por trás está amparada por pelo decanato, enfim, por uma equipe maior. Então, se vocês trouxerem uma dúvida e a gente não conseguir responder na hora, é porque eu vou me reunir, vou perguntar para a Rô, vou perguntar para a Sônia, e juntas a gente vai tomar a melhor decisão e trazer para o estágio. Então, é isso, né? Então, enfim, umas informações, mas para dar uma contribuição inicial aí. A Isabela está perguntando aqui, né, se quem fez o estágio não obrigatório consegue aproveitar nessas observações e regência. Não, o estágio não obrigatório não tem relação com o estágio obrigatório, tá? Então, isso não dá para acontecer. Quem é que está lá olhando? É a minha prima. Ah, tá bom. Achei que era alguém que eu conheça, porque olhou assim, né? Mas, enfim. Então... Achei que era o Paçoca. Não, o Paçoca tá em casa brigando com a minha mãe, porque eu não tô. Tá. Então, não, estágio não obrigatório não tem, tá? Prof. Sim. Quem tem filhos, criança em casa, ou está cuidando de crianças agora nessa pandemia, pode aplicar as atividades com essa criança que está cuidando? E não. Isso valer como hora? Não, gurias, porque o estágio é um momento formal. Vocês já tiveram as disciplinas de educação formal, não formal, né? Então, o estágio é um momento que tem que ser realizado numa instituição formal, tá? Então, infelizmente, isso não dá para acontecer. Tá? Se fosse um curso de psicopedagogia, por exemplo, poderia, porque aí é informal, tá? Mas tem que ser formal. O semestre passado, as meninas fizeram uma parte que foi contada como hora, toda a organização e planejamento, que você sabe que os anos iniciais é bem maior, as gurias estão aí para dizer, né? E depois elas fizeram algumas lives, tá? Foram 6 lives. Gente, teve trabalhos maravilhosos, maravilhosos,
tá? Então, assim, provavelmente a gente vai por esse caminho também, João, tá? Fazer lives e depois a intenção, até o semestre passado, foi falado que de repente a PUC poderia fazer um convênio com o Estado ou com o município e disponibilizar esse material para uso futuro dos professores, né? Mas isso, assim, foi falado, a gente não chegou a trabalhar em cima disso, né? Mas, quem sabe, depois que terminar essa função toda, a gente não organize esse material, né, para que isso possa ficar disponibilizado como um repositório, né? Saíram coisas belíssimas, materiais belíssimos, né, para trabalhar com os alunos. Então, a Vanessa, que está aqui, é uma que fez um trabalho maravilhoso, falo dela porque ela que foi minha, né? A Fran também fez um trabalho bem legal com as crianças. A Franciele foi a única que conseguiu efetivamente, porque ela estava fazendo o estágio na escola dela. E aí, então, nos anos iniciais, ela trabalha e a escola não parou, ela deu aulas remotas o tempo inteiro. Então, ela realmente fez a prática literal, né? Então, fez também lives bem legais, né? Aulas bem legais. Então, se disponibilizou esse tipo de material para complementar a carga horária, tá? As minhas também, né? Sim. Não posso dizer, estão aí, ó, Lídia, Cris, a Rosana nos outros semestres. Olha, as meninas realmente todas, né? Do semestre passado realmente foi um trabalho muito lindo. Nós, professoras, comentamos da beleza das lives, assim, ó, do trabalho que foi realizado. Muito legal, bem legal. Eu pedi que me ensinassem até a fazer. Sim, pedi até um tutorial. Olha, os efeitos especiais, o trabalho, a organização, o planejamento para fazer, ó, então, de parabéns, nossa, encanto. O que mais, meninas? Perguntem. Eu não sei muito bem como é que o estágio funciona, né? Então, eu não sei, mas acho que eu gostaria de perguntar, então, sobre questão de planejamento, essas coisas. A gente vai ter um cronograma, assim, de, tipo, toda semana entregar um planejamento novo, uma aula nova, um plano de aula. Como é que vai funcionar, mais ou menos, em questão de avaliação também? Acho que são essas minhas duas perguntas. Tá. A gente vai ter, sim, né? Para a gente poder fazer o plano de aula, a gente precisa fazer projetos, né? A gente precisa projetar, a gente precisa saber o que a gente pretende. Então, isso só se manifesta a partir da organização, uma análise de que turma é essa, que faixa etária, quais são os campos de interesse. Aí a gente vai fazer um planejamento, né, em forma de projeto, atender determinado tempo, determinado tema, e depois sim vão sair os planos de aula. Né? E aí sim a gente vai ter toda semana vão ter que entregar, né, durante aquele um mês, os seus planos de aula, e a gente vai poder analisar, apreciar, dar devolutiva para vocês. Se alguns precisarem ter que ser refeitos, vão ser refeitos, porque isso também é uma construção, né, gurias? Nada está pronto, acabado. Isso a gente está aprendendo, né, nesse momento, a fazer o planejamento e, quiçá, possamos aplicar alguma coisa, né? Mas ele faz parte desse roteiro nosso. Isabela está meio em pânico. Não precisa, Isabela, não precisa. A Lídia estava com a mão levantada. Eu tenho uma... Boa noite, pessoal, primeiramente, né? Assim, eu não sei se vocês já vão ter essa resposta, mas uma coisa que tá me batendo muito é que, assim, como a gente não tem oportunidade, não vai ter como ir na escola, pegar uma turma, saber com que idade a gente vai trabalhar, vocês já sabem mais ou menos como que a gente vai fazer. Se a gente vai decidir, eu vou fazer meu projeto em cima de crianças de 5 anos, eu vou fazer do berçário, como que vai ser feita essa parte para a gente saber qual é a faixa etária que a gente vai trabalhar? Bem, primeiro a gente vai fazer, um dos trabalhos que a gente vai propor para vocês, tá? É um trabalho referente à faixa etária do 0 aos 5 anos,
tá, Lídia? Então, assim, revisitar todo esse trabalho dessa faixa etária de 0 a 5, até em função de que não se sabe efetivamente qual é a faixa etária que vai trabalhar. Então, a importância de vocês fazerem esse trabalho, né, trazendo toda a questão da própria psicologia do desenvolvimento, quem é essa criança de 0 a 5, o que essa criança é capaz de fazer, né? Quais são, em relação à psicomotricidade, que tipo de coisas que essa criança pode fazer, em relação ao desenvolvimento da fala, enfim, todas as áreas do conhecimento que vocês trabalharam nas disciplinas de infância, de 0 a 3, de 4 a 5, tá? Nesse momento, é importante vocês buscarem esse material para poder fazer esse trabalho, certo? De revisitar essa faixa etária. E aí, então, a partir deste trabalho, qualquer turma que vocês forem pegar depois, a organização do planejamento já vai estar inserida dentro desse trabalho que vocês realizaram, né? A intenção é que a gente não deixe muito para trás a questão do planejamento e do próprio projeto, né? Em função exatamente que a gente não sabe como vai acontecer. Então, assim, tudo é muito ponto de interrogação. Porque tem uma outra coisa que eu particularmente fico pensando, que é o seguinte: vamos que as escolas abram. Ai, ok, né? Vai abrir. Eu acredito que não vai ser agora dia 31, porque isso foi um tiro no pé que o governador deu. Porque hoje a notícia era essa, ninguém querendo voltar, alguns querendo, outros não querendo. Eu não acredito. Não sei se vocês sabem, viram as notícias que a partir do dia 31 iria voltar e ia começar a educação infantil. Claro que nas regiões onde fosse amarelo e laranja, não, amarelo e laranja, né? Aqui em Porto Alegre não seria o caso, mas enfim, tá? O meu questionamento é, será que uma instituição aonde teoricamente vai poder, dentro dos protocolos, trabalhar só com 50% das capacidades, já vai ter os professores. Será que essa instituição vai permitir que mais uma pessoa, uma estagiária, entre para fazer estágio? Né? E a Ana Laura está ali, porque a Ana Laura é dona de escola, né? Então, infelizmente, não. Exatamente. Até especializados, talvez, quando retornar tenha que ser online. Seguir sendo, não vai poder entrar na escola, então é muita burocracia. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu fico pensando, né? Quer dizer, se eu tivesse filho na idade da educação infantil, eu ia mandar? Não sei. Se eu estivesse na escola, eu ia querer que mais alguém de fora entrasse? Gente, é muito risco. É muito risco, né? Então, é uma coisa assim que eu acredito que mesmo que volte, nós vamos ter que dar conta no remoto exatamente em função disso. Eu acho que agora inicial tem que ser pensar na questão remota, né? Mais uma... Não, eu estava pensando no início, quando tu falou, é bem isso, é relacionar com as questões da infância, as disciplinas de infância, e eu fiz um coraçãozinho porque a gente teve a disciplina de didática, e eu falei para elas agora do porquê da gente trabalhar no início as questões da BNCC, né? E o quanto isso ia ser importante para elas, justamente para fazer relação com o estágio, porque a gente vai trabalhar esses 3 eixos, os direitos de aprendizagem, a gente vai estudar, não vamos poder aprofundar, porque tem toda uma questão também de anos iniciais e de avaliação, mas a gente vai, principalmente agora no mês de agosto, até início de setembro, dar uma trabalhada nas questões da BNCC, dos direitos de aprendizagem, da questão da faixa etária e da questão dos campos de experiência, né? Que são os 3 eixos que formam a BNCC da educação infantil. Eu disse que isso seria importante para elas no estágio da educação infantil. Foi pensado exatamente para dar um apoio, né? Enfim.
E a Isabela estava colocando aqui, né, que se fosse legal que 1 ou 2 colegas que fizeram a cadeira nesses moldes nos contarem. Bem interessante essa proposta. Aqui a gente tem a própria Franciele, que trabalhou o tempo inteiro, mesmo sendo titular, que podia trazer o relato. A Lídia também trabalhou o tempo inteiro na escola dela, pode trazer esse relato, né? Não sei se tem mais alguém que estava trabalhando. A Ana, tu está trabalhando remoto? Então, a Ana pode falar também como é que está sendo essa experiência na educação infantil. E nós já temos 2 convidados para trazer também, né, que não trabalharam efetivamente com o remoto. Não saberia, Cíntia, se as gurias estão trabalhando agora com o remoto. Não sei se estão trabalhando com o remoto. Isso não cheguei a questionar. Uma São Leopoldo, se não me engano, acho que é a prefeitura, não sei como é que tá, e outra é a prefeitura de Porto Alegre, né, que a gente sabe que não tá. Mas pelo São menos... Léo também não. São Léo estava fazendo formação com os professores online para depois poder desenvolver alguma ação. Por isso que ela está organizando a escola, que ela falou. Enfim. Isso. Mas já trabalharam com a educação infantil, então isso é importante, né? Também trazer um relato de como é que é esse público e principalmente o menino, que é o Alex, que foi nosso aluno, né? Dizer como é a experiência de um homem, né? De um menino na educação infantil, né? Quais são as questões positivas, quais foram os desafios que ele teve que enfrentar, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem ainda muito preconceito, sim, principalmente em relação ao berçário e à faixa etária de crianças bem pequenas, como utilizando a linguagem da base, né? Então, isso é bem importante, né? Então, o quanto que isso impacta, né, para o professor homem na educação infantil. Eu ia comentar que, tipo, eu também tô trabalhando remoto, mas... Que bom. Só que é um detalhe diferente do estágio, porque tem esses pequenos detalhes que nem a Lígia falou, de questões de planejamento, questões de idade e coisas assim. Seria bom de ouvir de quem fez, né? De saber como é que são esses pequenos detalhes. Uma coisa que eu não... Pânico é planejamento, porque a gente fez semestre passado, né? Os ensaios de planejamento, mas uma coisa é planejamento uma vez por mês, outra coisa é uma vez por semana. Então, assim... Não, gurias, isso aí é assim... É tranquilo desde que, como a professora Cíntia falou, você se organize, né? Nós tivemos alguns imprevistos, tá? Mas como o semestre passado era tudo assim, tipo, daqui a pouco a gente vai voltar. A gente saiu num dia para voltar dia 12 de abril. Dia 12 de abril passou para 30 de abril. De 30 de abril foi passar não sei para quando de maio. E assim a gente foi cada pouco. Então, foi um semestre muito instável em relação ao próprio estágio, né? Porque a gente tinha que se adequar de acordo com o que era dito. Toda hora a gente estava na expectativa de vai voltar, não vai voltar. Agora é diferente. Nós estamos começando remoto e provavelmente vamos permanecer remoto, sim, até por conta dessas questões que a gente levantou ainda agora. Não sei se as escolas vão abrir para que a gente possa efetivamente fazer um estágio de regência dentro da escola. Então, a gente se organizar e para que vocês possam dar conta deste planejamento e entregar nas datas adequadas, porque senão depois isso vira uma bola de neve. Tá? Gurias, em questão de organização, a gente já vai começar hoje, tá? A gente precisa organizar as turmas, certo? Nós estávamos falando, eu, professora Sônia, professora Rosane, que por mais que a gente oriente, a gente tenha a mesmo foco na orientação, a gente precisa ter um número muito aproximado de orientandas, para que a gente possa auxiliar vocês, principalmente quando vem as questões das demandas de planejamento, certo? E tem outras questões mais que interferem, né? Então, por exemplo, principalmente a questão do turno, tá? Então, a professora Sônia, a Rosane sabem, né? Então, como a gente vai ficar no remoto, mas tem uma possibilidade, uma vaga possibilidade de questões assim, ó, de um retorno a alguma questão, eu só posso orientar alunas que façam prática ou que tenham perspectivas de prática em turnos à tarde, por exemplo. É óbvio que vocês não sabem isso, algumas talvez saibam, no momento da matrícula.
Mas uma coisa que a gente tem que fechar é o número de alunas que fique parecido, muito próximo, né, nas turmas, e esse critério especificamente da questão do turno da tarde que fique preferencialmente comigo. Eu já tenho essas colegas que me ajudam muito nisso, né, que são parceiras e que sempre me apoiam e acabam aceitando de coração isso, a Rô e a Sônia, né. E aí, nesse sentido, eu tenho na minha relação 17 alunas, e se a gente tem 32, eu precisaria ficar com 11, né? Eu não sei quantos a Sônia tem na dela, quantos a Rô tem na dela, quantos tu tem, Rô? 10. 10. Eu tenho 7. Hã? 7. Então, a gente precisaria fazer um ajuste. E esse ajuste, talvez, como um critério, seria principalmente a questão de... Não sei, é difícil agora a gente pensar em turno da tarde, né? Mas uma das possibilidades, eu não sei, seria da questão de turno de tarde, né? De estágio. Gurias, assim, ó, porque nós não podemos ficar com a professora Cíntia com 17, a professora Rosane com 11 e eu com 7, tá? A gente tem trabalhado junto o tempo inteiro, certo? Isso não é problema. Então, a gente precisa que algumas alunas façam a transferência, né? Vão lá na matrícula e mudem a turma. Saiam da turma 127 para a turma 147, a minha que tem menos. Tá? A Rosane com 11 pode ficar com 11. Lá no portal de matrícula só dá para se matricular para a tua, Sônia, porque a da Rosane... Sim, a das professoras não dá mais, mas o que eu estou dizendo, elas têm que sair da turma delas e ir para a minha turma, entendeu? Tipo assim, vou pegar a Cris, por exemplo, que eu sei que está lá na 127. Ela tem que ir lá no portal, sai da matrícula dela, turma 127, e faz matrícula na turma 147. Entende? No caso, eu também vou fazer, prof, porque se acontecer, eu teria que fazer de manhã. Então, aí eu já sairia da professora Cíntia também. Tudo bem. Então, é isso que precisa fazer. Então, a Rosana já está se disponibilizando. Obrigada. Então, as pessoas que possivelmente fariam no turno da manhã, que não teriam disponibilidade para o turno da tarde, esse é um critério, né? Então, de certa maneira, porque não, se voltar, eu vou trabalhar à tarde, né? Não posso deixar meus alunos do município sem aula, né? Então, não, vai trabalhar de manhã. Isso, de manhã, exatamente. Muito obrigada. Acabei de trocar de turno de trabalho, assim. Só me informei o Marquesan. Mas tudo bem. Tá, mas de manhã pode ser tanto a Cíntia quanto a Rosane. Não, tanto a Sônia quanto a Rosane. A Sônia e eu. É que a Rô já está com a turma dela lotada. A Rô está com 10, tá? Então, fechamos, porque assim, a princípio uma fica com 10 e duas ficam com 11, é isso? Isso. Então, eu preciso que 6 pessoas, 6 voluntários migrem, mas daí não vai... isso? Vai fechar se 6 forem para a tua turma, Sônia? Não. Tem eu que tenho uma pessoa 7. para a turma da Quantas Rosane. tu tem? Deixa eu somar aqui. Eu tenho 17. 17. A Rô tem 11 e eu tenho 7. A Rosane tem 10. São 10. 35. A Rosane tem 10. Tem uma vaga. Eu quero ir para Rosane. Tá, então são 34 alunas para dividir por 3, tá? Então a Camila sai e vai para a Rosane. Então botamos aqui a Camila. Tá. Quem sai mais, que falou ali, a Rosana, isso? 2 com 11 e uma com 12. Qual é a tua turma, prof. Sônia? 147. Tá, entrei na certa, então. Tá. Então, a prof. Rosane fechou. Então, assim, ó, a prof. Rosane fechou com 11, fechou, tá? Isso? Aí agora tem que sair ainda, deixa eu ver, fechou, saiu aqui. Portal para entrar mais uma para mim, né, Sônia? Se o portal são 2 com 11 e uma com 12. Tá, tem que abrir então para deixar entrar, porque o portal tá fechado, né, para mim. Ah, tá.
Eu crio uma vaga agora, para aí. Uhum. Eu entro no portal, então, Rô. Tá, só um pouquinho, deixa eu só criar a vaga. Criar a vaga para te poder entrar. São 35, Sônia. São 34. Mas então... 11, 11, 12. 11, 11, 12. Não Isso, 12, não era 12. 32? 11, 11, 12. Isso, Não era 32? São 34? 34. Se tu Não era tem 32? Era 32 no início da aula, Sora. Era 32 no início da aula. Mas, gurias, se a Rosane tem, se a Cíntia tem 17, Sim. a Rosane tem 10 e eu tenho 7, isso é 34. Ah, tá. Então são 34, tá certo? É que a gente contou só os que não estavam vindo. Então são 34, tá certo? Tá. Então, vocês ficam com 11 e eu fico com 12, para sair uma a menos, tá? Tá bem. Beleza? Pode ser. Tá, então a rua fechou. Então tem que sair, deixa eu ver. 1, 2, 3. Cíntia, eu saio de ti, Camila. Já saiu, meu amor. Já foi com a Rosane, tô contando aqui. Vê se já entrou aí o portal para fazer já essa troca, para ficar certinho, né? 3. Precisam sair 3. Só tem que dar uma olhadinha quem está saindo os turnos, né, Cíntia? Isso aí tem que, o pessoal que sai tem que estar ciente dos turnos. Tem que confirmar os turnos, talvez. Camila, pode fazer. Tá, tô entrando. É no Tem que portal fazer de Já matrícula. criei a vaga. Tem que fazer um checklist com as tuas, né, Cíntia? É porque assim, ó, Todas gente, que estão eu contigo. falo porque depois não adianta, são questões assim, mas eu vou fazer no turno da manhã, né? Então, são questões que tem que ficar claro. Tem 2 professoras, né? E ao mesmo tempo, quem já sabe então, são questões que precisam ser levadas em consideração, né? Daí não pode fazer, se ficar comigo, não pode fazer estágio no turno da manhã. Mais uma que passou aqui para mim, que já me disse. Tá, quem? Gurias, eu não vou machucar ninguém, eu não dou em ninguém. Né, Vanessa? Nem eu. Né, Fran? Não machuco Com ninguém. certeza. Super recomendo. Quem entrou aí, Sônia, na tua turma? Eu vou, Sônia. Hã? Eu vou, Sônia. Eu quem? Bárbara. Bárbara. A Bárbara entrou. Tá bem, Bárbara. Bem-vinda. Quem mais, Sônia, além da Bárbara? Foi para ti a Rosana, a Bárbara e quem? E mais uma. Tá. Ok. Então, vamos tirar mais uma aqui. Mais uma eu preciso só. Vê quem é da turma da Cíntia e faz uma mini chamada da Cíntia e vê quem pode. Não, gurias, é assim, ó, ninguém vai obrigar ninguém, entendeu? Só que se a gente voltar e as coisas estiverem assim, a professora Cíntia não pode visitar, é só isso. É uma questão, porque... E aí essa troca vai acontecer mais adiante. O trabalho tem que ser feito agora até em função do ambiente Moodle, pelas entregas, porque nesse modelo a gente não pode ficar tipo, é da fulana e fica lá na aula da ciclana. Não dá, tem que ser todo mundo organizado dentro do ambiente Moodle. Entendeu? Então... Fica a teu critério, Cíntia. Tu vai ficar com 13? Oi? Tu fica com 13? Posso ficar, mas assim, ó, eu tenho muito receio que daqui a pouco, como 1 ou 2 a mais, chega lá no final e vai dizer, mas meu estágio é à tarde. Assim, ó, eu quero dizer, ainda bem que tá gravando, eu não posso ficar com ninguém que faça estágio à tarde. Eu amo de paixão toda. De manhã, mas eu não posso ficar com ninguém que faça estágio no turno da manhã. Então, assim, ó, por isso que eu né, então são questões que
daqui a pouco vocês trabalham, né? Então, por isso até... E tem um outro fator também, que é a questão da gente poder dar conta para atender adequadamente o número de alunas, né? Para ver planejamento, gente, são 5 planejamentos por semana. De 4 horas. De 4 horas. Cada plano. É puxado para a gente poder dar conta de tudo. É um trabalho artesanal, praticamente, porque a gente olha linha por linha, cruza objetivo, observa se tem sequência didática, se está compondo a avaliação, se está atendendo ao projeto, aos interesses da turma, às idades. É muito trabalho. Eu acho que tem que tirar, mas tem que ter alguém que venha para nós, gurias. Não é justo isso, gente. E esse acúmulo na turma da professora Cíntia foi porque o sistema leu turmas com 20 pessoas, né? 20 alunos, né? Foi por conta disso, porque o sistema geralmente fecha, ele não fecharia, ele fecha com 10, 11, né? O Sônia, máximo, o módulo né? é 10. E aí, 10, nosso módulo é 10. Por um descuido, o módulo saiu com 20. É mais uma questão assim, eu digo, como foi falado, né? Mais demanda de trabalho, por exemplo, os projetos são encaminhados, quem foi me orientando sabe. Eu vou dando retorno, um exemplo, vou dando retorno por ordem de chegada, e aí vou esperar um pouquinho mais para retorno. Tudo tem um ônus e bônus, naquelas coisas de demorar mais para retorno e outras questões mais. Isso até não me preocupa, posso ficar com uma turma maior. Só me preocupa, volto a dizer, a questão de que talvez a gente nunca saiba, mas talvez lá no final, lá na ponta. É só isso realmente a minha preocupação. É alguém que diga assim, eu trabalho à tarde e só consigo fazer estágio de manhã. E está na minha turma, já foi feito o projeto comigo, para receber a visita ou da professora Sônia ou da professora Rosane, que não acompanhou o estágio. Então, são questões que podem vir a acontecer. A gente não, né, já aconteceu outros semestres, né, nós somos uma equipe, mas são questões que a gente avisa agora que pode vir a acontecer, porque por isso que nós damos a oportunidade de ter uma professora que faça as visitas de manhã, outra que faça as visitas à tarde, tem essa possibilidade. Como no ensino fundamental tem a tarde, manhã e noite na EJA, né? Tem as 3 possibilidades. Então é isso, mas enfim. Prof. Sônia, Simone, qual que é a sua turma mesmo? 147. Tá, eu vou trocar, eu tava tentando entrar aqui para ver se eu ia conseguir. Não consegui. Não? Não. Tu tem que sair da turma da professora Cíntia. Peraí. Aqui já parece que tu tá sem vaga, Sônia, já tá... 0 vagas já. Parece Deixa eu olhar que a Sônia aqui. e a Rosane estão sem vaga. Mas não pode. Isso, eu não tô conseguindo também. É que eu peguei todas para mim. Eu entrei. Qual é a tua turma, Rô? 137. Eu tô nessa. A minha vaga tá ok. Tinha uma vaga, eu cliquei nela, deu. E aí tinha só uma vaga para a Sônia, alguém clicou e não tá mais também, não consegui. Aqui tá 0 também de vaga depois. Só um pouquinho. Estágio na educação infantil. Tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta só. Rosane e Sônia, vocês duas vocês podem de manhã e de tarde ou vocês só podem de manhã? Não, de manhã ou de tarde. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. Só eu, o corpo estranho. Tá, gurias, tem alguma coisa mal aqui, porque aqui assim, ó, no sistema de matrícula, eu tenho 17 meninas matriculadas na turma da professora Cíntia, 11 na professora Rosane e 10 comigo. Isso dá 38 alunas. Que isso? Vou tentar mostrar, prof. Vê se consegue ver. Não dá, né? Não dá para ver. Gente, que maravilha! Não dá para ver. Tá dando cria. Vamos ter que chamar outra supervisora. Vai ter que chamar mais uma supervisora. Na chamada, deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém chama a Dani, que temos uma progressão aritmética.
Eu não sei, gente. Tem que, eu acho que é o melhor fazer Não, por chamada. e o da Cíntia diz que tem 4 vagas ainda. Isso que é o mais interessante. Eu acho que não está atualizado ainda. Eles Eu devem acho que demorar tem um que pouquinho falar com a para gente. atualizar. Eu acho que é isso, ó. Vai ver que quem saiu não atualizou, talvez seja isso. Isso, é. Pode ser. Professônia, aperta no F5 aí para atualizar. Eu não acredito que tu vai ficar com a expert em informática. Me dei mal. Podia ter ajuda, né, prof. Cíntia? Podia. Eu tenho teu né? WhatsApp, meu amor. Eu tenho teu WhatsApp, me mandou uma mensagem hoje. É o pior. Estou à tua disposição. Querida. Mas Prof. aqui, Cíntia. deixa eu ver só uma coisa. Prof. Cíntia. Fala, meu amor. Essa tua exigência de não assistir às nossas aulas de manhã é só se a educação voltar, né? Só se as escolas voltarem. Eu adorei a palavra tua exigência, eu adorei. Não, assim, ó, querida, é que não é uma exigência. O meu receio é que dá uma louca, a gente não sabe, dá uma louca, e por acaso, eu acredito, eu vou na fé, e realmente, eu acredito que a gente não retorne, que fique realmente remoto. Mas a gente tem que pensar num grãozinho de areia de uma possibilidade que daqui a pouco surge uma vacina. Você tem que pensar numa possibilidade que a prática fique lá para novembro e que aconteça uma prática, entendeu? Não, lá no fim do túnel, uma possibilidade. Eu não vou poder fazer visita, a gente já se organiza para todas as possibilidades cabíveis e possíveis dentro do currículo. E meu receio é que daqui a pouco eu não consiga visitá-las, entendeu? Então, a gente quer fazer tudo certinho desde o começo, se organizar da melhor forma desde o começo. Então, sempre abre a disciplina dizendo assim, ó, gente, quem vai se matricular, isso já serve para o semestre que vem, para a disciplina de anos iniciais. Quem vai se matricular para o estágio, eu não posso pelo turno da manhã. Eu trabalho no turno da manhã, então quem vai fazer estágio no turno da manhã sabe que não pode ficar com a professora Cíntia. Então, só quem vai fazer estágio no turno da manhã, ou à noite, por exemplo, né? Então, são questões nesse sentido, que facilita daí já para depois a gente não precisar ficar fazendo as trocas. É uma questão só de trabalho. Mas, claro, sendo remoto, há a possibilidade que, claro, observar as lives, mas eu não sei se daqui a pouco eu não vou estar como é que vai ser o ensino remoto da prefeitura? Daqui a pouco eu vou estar dando aula no turno da manhã. Eu não sei como que a gente vai estar na aula, em novembro. Daqui a pouco entra uma plataforma na prefeitura que eu vou estar eu também, de manhã em aula. E são essas questões que a gente evita, a gente pensou em evitar qualquer transtorno para vocês também, né? É nesse sentido, tá? É para ajudar. Gurias, não estou conseguindo entrar aqui, eu acho que deu um problema, tá bom, porque não entrou nem o aplicativo aqui. Ele não reconhece a minha senha e eu tinha entrado antes. Não sei o que aconteceu, tá? Mas, ok, vamos esperar até amanhã se o sistema muda ou não. Mas acho que agora deu. E, gurias, assim, em último caso, aquilo que eu falei, a gente espera, deixa, vai indo, se precisar fazer uma... E assim, ó, se precisar fazer uma troca lá no final, aquela coisa, não é que a gente não faça, mas aí sempre se sai perdendo alguma coisa ou outra. Por isso que, lembra que a gente falou em organização, a gente quer fazer organização logo de início, para que, até para os próprios grupos que depois a gente vai criar, cada um com seu orientador, que a gente consiga fazer toda uma organização logo quanto antes, enfim, nesse sentido. Tá. Então, depois a gente vê o que aconteceu e eu vejo, o sistema certamente vai rodar e eu vou abrir 2 vagas lá, isso para mim, então, se alguém quiser trocar, fica 2 vagas abertas. Mas acho que agora deu certinho. Eu sou da Cíntia, mas se for para ajudar ela, né, não tem, mas o meu estágio é... Mas aí não tem sentido, tem que ser de manhã, né? Quem já mais ou menos pensa na manhã.
Prof, Sônia, desculpa, Oi. eu esqueci a sua turma no final, na confusão de 147. Tá, eu vou tentar amanhã, então. Tá. Eu criei 2 vagas ali, se alguém tiver oportunidade, ok. Tá bem? Já criei o grupo, Rosane. Já estou com um grupo aqui. Tá, eu coloquei lá no Moodle da turma 147 um fórum para colocarem os telefones para a gente poder formar também daí o grupo de WhatsApp, tá bem? Bom, para a semana que vem, então, nós temos a visita de quem, Cíntia? Oi? Não é a semana que vem. É dia 2 e dia 9. Dia 2 e dia 9. Isso. Então, tá. Dia 2 e dia 9. Dia 2 nós teremos a visita da Gabriela Soares, tá? A Gabriela ela é pesquisadora, mestranda da professora, se não me engano, é da Marlene, né? Ou é da Andréia, acho que é da Marlene, do METAP, tá? A pesquisa dela é com bebês, inclusive ela já apresentou um trabalho, não sei se vocês lembram, ali sobre os bebês. Ela vem falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve com bebês, mas, ao mesmo tempo, agora ela está também trabalhando com as crianças pequenas, né? A faixa etária ali do maternal. Então, ela vai falar sobre as características das diferentes faixas etárias e sobre o trabalho que pode ser desenvolvido com essas diferentes faixas etárias na educação infantil. Potencialidades, dificuldades, sobre o cotidiano. E no dia 9, a gente tem o Alex, né? O Alex é nosso ex-aluno, né? Que se formou, que hoje está numa EMEI, numa escola municipal aqui de Porto Alegre, que faz um trabalho com uma turma de maternal, e como foi colocado pela Sônia no início, tem essa questão a presença masculina em turma de educação infantil. Eu até brinquei com o Alex, porque disse assim, como ele desenvolveu e cresceu, né? Eu vou acompanhando ele, mais para as questões de Face e tal, né? Porque na apresentação do TCC dele, eu nunca vou esquecer da bazuca, né? Que ele disse assim, ó, que ele se alguém entrasse na porta, ele ia esperar com uma bazuca, né? Que ele estava com receio que ninguém assistisse o TCC dele. E eu fui assistir o TCC dele, né? Ele fez um TCC maravilhoso, apresentou um trabalho maravilhoso sobre essa questão da presença masculina. Até ele disse que no dia ele ia apresentar algumas questões do TCC dele, além de falar sobre o trabalho que ele desenvolve junto com as crianças, enfim, né, do maternal. Então, são alunos da casa, por isso que a gente fez questão de trazer, né? E daqui a pouco são vocês, né, também, que a gente convida, que vocês possam voltar a casa trazendo seus relatos, suas experiências. A gente fica muito honrado, muito feliz de ter nossos ex-alunos, né? Enfim, né? As gurias não é aquele Alex, que as meninas estão colocando que não sabiam, não é aquele Alex da turma de vocês. Não. Acho que a Rosana deve lembrar, talvez, desse Alex. A Rosana, E a Bárbara. E a Bárbara. Tá bom. Eu acho que só a Rosana. A Cris, eu não sei se lembra, mas acho que não. A Rosana, acho que lembra. E a Bárbara, o Alex, sim, esse aí se forma no próximo semestre. Ele está no último. Esse aqui é o último dele. Enfim, Alex, são 2 convidados que a gente vai, que vem, né, para trazer a experiência, que é a questão, né, que o cotidiano das práticas na educação infantil. Então, dia 2 e dia 9, tá? Acho que para a semana que vem a gente vai ver se a gente tem mais informações para trazer sobre a prática. Como a gente falou, a gente não vai trazer informações que não são, né, conforme vão surgindo, a gente vai trazendo, e vocês podem trazer as dúvidas. Então, vão trazendo dúvidas que vão surgindo, enfim, né, e a gente vai construindo. Acho que é isso. Sei, para a semana que vem, alguma questão de vocês, mas acho que é mais as dúvidas que a gente vai trazendo informações. O plano e o cronograma daí também, né, organizadinho. Isso, acho que dá para trazer, ao menos o cronograma agora do mês de agosto, né, a gente não vai trazer, mas acho que do mês de agosto a gente pode já, talvez, pensar em já ter ele organizado. Sim.
Dúvidas? Assim, não sei, dúvidas, mas vou fazer um comentário. Assim. Vou puxar um gancho no que a Isabela falou ali, tá? No planejamento, que ela estava meio, né, com medo ali, né, do planejamento. O que vocês vão fazer na educação infantil é óbvio que não é um planejamento igual ao que vocês desenvolveram na didática, ou igual aos planos que vocês já desenvolveram, as atividades. Eu digo planejamento porque vocês desenvolveram atividades, vocês planejaram atividades nos princípios, né? Seja no princípio matemática, português, os diferentes princípios, né, ciências, vocês pensaram em atividades, vocês desenvolveram atividades. Lá em didática, vocês formularam e planejaram um projeto. E esse projeto, inclusive, foi sobre a BNCC. Vocês pegaram um campo lá de experiência, desenvolveram um projeto. Agora é aprofundar aquilo, né? Aprofundar um projeto. Ele, de certa maneira, vai ser similar, só que mais aprofundado. Agora é hora de, talvez não seja abrir gavetas, né? Mas buscar nas disciplinas, buscar a teoria, buscar o conteúdo, buscar lá dentro de vocês aquilo que vocês tiveram, né? É tomar aquela pílula, sabe? Dizer assim, ó, sabe, a gente toma às vezes a pílula do esquecimento, diz eu não sei nada, eu não lembro de nada, a faculdade não me ensinou, eu não sei fazer mais nada. E dizer, não, eu sei, vocês aprenderam, vocês sabem. Busquem os textos lá de língua portuguesa, de alfabetização, de matemática, de ciências, de infância, das infâncias, né? Que vai falar sobre o desenvolvimento dessa criança. Busquem os textos que vão auxiliar vocês nos estágios. Vocês vão ver que vocês têm muito material. Quem organizou lá vai perceber que tem muito material. Resgatem esses textos. E outra coisa, vai ser preciso retornar aos estudos, estudar, ler, buscar. Nós não vamos ter todas as respostas que vocês vão querer, né? É preciso, é um tempo de estudar, de aprender, de resgatar. Mas quanto ao planejamento, eu acho que isso vai vir de uma maneira, talvez o primeiro vai ser o mais difícil. O primeiro, o segundo, depois a coisa vai fluir e vocês vão ver que é um processo mais natural. Projeto, eu acredito que vocês que fizeram a didática 1 já têm uma ideia, tá? Resgatem aquele modelinho de projeto simples, pobrinho, né? Mas a partir daí vocês já têm uma ideia do que é um objetivo, do que é um objetivo específico, do que é um conteúdo, do que é uma estratégia de ensino. Se vocês já sabem isso, já têm isso claro, já é meio caminho andado. Depois, sim, aí tem que botar a criatividade, botar a cachola para funcionar e pensar quais são as melhores estratégias para a educação infantil. Né? Se eu tenho dúvida, vou à BNCC, vou buscar um livro que fala sobre bebês, vou buscar um artigo que fala sobre bebês, vou buscar, e assim por diante. É isso, gurias. Então, vocês já têm, vocês têm muito, né? Não é à toa que o estágio é o final da linha, lá no finalzinho, tá? É o final de um caminhar que vocês vêm construindo desde o primeiro semestre. Então, confiem em vocês, acreditem em nós, que tudo vai dar certo, tá? E organização, certo? Contem com nós, né? Mas a gente conta com vocês, tá? A gente não pode fazer o estágio se vocês não tiverem organização, disciplina e prazos, sabe? Assim, a gente vai auxiliar, vai dar todos os recursos possíveis, mas a gente precisa que vocês também acreditem que tudo vai dar certo. Aí vai dar. Sempre dá. No final, sempre dá certo. Mas o sermão, né? Esse é um momento, né, Cíntia e Sônia? É um momento de que elas aproveitem agora para organizar os materiais que lembrem a educação infantil, que tem tudo assinalado. Exato. Aproveitem essas semanas, assim, que a gente está um pouco em stand-by, organizando o cronograma, trazendo palestrantes e vão pesquisar, vão organizar lá na área de trabalho a pasta Educação Infantil, na pasta as estratégias, as metodologias, as rotinas, você tem que saber acompanhar as rotinas da educação infantil. Né? Abri uma pasta sobre isso. Já abri uma pasta no computador, um pendrive,
E além da pasta, por favor, meu Deus, não salvem o material de vocês ou os registros de vocês num lugar só. Tá? Isso, meu Deus do céu, comecem a produzir os materiais, embora com o Moodle, que vai sempre estar lá e vocês não vão perder o material, mas eu digo, os registros não salvem. Daqui a pouco, assim, ó, professor, eu perdi todo o meu planejamento. Eu estava no meu computador estragou. Gente, ninguém aqui, todo mundo sabe que a gente não deve salvar as coisas num lugar só, ou salvar, são coisas que assim, a gente gosta sempre de lembrar e falar, né? Procurem, né, Rosana? Mas eu tenho uma observação sobre isso. O Moodle, ele não fica tudo gravado lá. Não. O semestre passado passou, a gente já não tem mais nada. Mas ele é semestral. Moodle é semestral. Salvar tudo antes de... Gurias, façam um inventário de músicas, de brincadeiras. Tá? Vão organizando esse material. Vão abrir. Toda educação infantil, tudo isso que a Rô falou ali, ó, peguem assim, ó, o que foi trabalhado sobre educação infantil desde o primeiro semestre. Lá na educação inclusiva, lá na disciplina de tal, lá em tal disciplina. Tá? Peguem os materiais e vão abrindo uma pasta. Livros digitais, porque talvez a gente continue mesmo nesse modelo. Então, vamos começar a fazer um inventário de livros infantis digitais. Eu recebi, agora eu não me lembro se foi de uma aluna ou de quem, se alguém das minhas relações, enfim, um repositório de livros de literatura infantil. Tá? Que legal. Isso. Maravilhoso. Então, eu vou disponibilizar para vocês. Nossa, enorme. Eu quero. Tá? Então, posso disponibilizar. Outra coisa que eu já ia também dizer para vocês também, porque, embora a gente provavelmente permaneça remoto, enfim, as próprias plataformas que estão oferecendo jogos, mas não jogos prontos, mas jogos que vocês podem criar, tá? Tem muita plataforma que a gente pode criar o jogo, né? E tem uma que eu também posso passar para vocês depois, que eu recebi a semana passada, que além de tu criares o jogo, depois esse jogo, se não é possível ter aula online, ele pode ser transformado em PDF. E aí, então, imprime e a criança leva para casa, né? E faz depois, então, a própria atividade. Então, bem legal, uma plataforma bem legal para poder trabalhar com as crianças. Tá? Eu vou disponibilizar depois, as professoras passam daí para o Moodle de cada uma. Sim. A Cíntia também tem, ela disse que tem, vai compartilhar. Beleza, gente, isso é uma questão. Ó, quando vocês têm materiais, quando a gente está no grupo, né, isso costuma, né, acontecer, mas... Eu até nem sei se tem que acontecer no grupão, né? Que passou para mim no semestre passado? Oi? A Cíntia, não foi ela que passou para mim no semestre passado, esse de literatura? Eu acho que não, Sônia. Acho que não. Não, é porque foi alguém que passou para mim. Eu vou olhar. Mas então vamos compartilhar todos, que eu quero tudo, para com os meus pequenos também. Isso. Uhum. Beleza. Pronto. Olha ali, ó. Isabela também. Vamos disponibilizar. Cada disponibiliza e isso, disponibilizem talvez para as profs, não sei, que daí as profs disponibilizam para o grupo, não sei como é que a gente pode fazer, né? Que acho que isso, acho que daí é... Uma coisa que eu ia perguntar, teve uma cadeira que a gente fez, eu até perguntei para as meninas, mas a maioria não sabia, eu não lembrava. Teve uma cadeira que a gente fez com a Marine sobre literatura infantil. E a gente tinha uma biblioteca que virava uma bolsa. Sim. Alguma de vocês tem ou tem um modelo? De leitura. Isso. A minha prima, ela é costureira e ela tá fazendo coisas. Ela disse que não vai fazer sobre encomenda, mas que ela gostou do molde dela, vai fazer várias para pronta entrega. Eu pensei, preciso desse molde. Só que ninguém tinha. Alguém tem? Das profs? Eu tenho, Isa. A minha ainda. Não é bem como todo mundo fez, mas dá para ter uma ideia.
Escola de leitura é interessante, até tem, e aí outra coisa que tu pode ver também tem diversos modelos, tem essa, acredito, eu não conheço essa que a professora trabalhou com vocês, mas também quem não tem, acho que é legal disponibilizar essa, então, mas também tem outros modelos também disponíveis que vocês podem pesquisar, enfim, acho que todos os recursos possíveis para se trabalhar. Na educação infantil, talvez não é ensinar a ler, mas trabalhar assim o comportamento leitor, o amor pelo livro, né, o letramento, acho que é bem legal, porque inclusive é um dos campos de experiência, né, pensamento, fala, imaginação, lá, é um deles, é o letramento, né, bem importante. Convívio com livros, né, é bem legal. Aqui na internet tem várias. Tem. Eu sei porque é uma coisa que a gente faz lá nos anos iniciais, principalmente quando a gente começa o ensino da leitura, é um dos recursos, né? Ter uma sacola de leitura, que a gente faz a sacola, mas estimula o uso, né? A retirada de livros, que esse é o foco principal da sacola, né? Que ele retire livros, que ele faça, enfim, né? A que a gente usava era da professora e ela, tipo, era uma bolsa que abria e virava, tipo, uma estante que tu encaixava os livros, assim. Sim. Mas é essa que a gente tem lá claro que agora está lá na brinquedoteca, né? Mas é o que a gente tem lá na PUC, a gente tem várias sacolas. Se vocês estivessem lá, a gente, inclusive, emprestava a sacola com os livros, né? Mas, infelizmente, agora não dá. Acho que tem que pensar em todas essas possibilidades, vamos pensar que daqui a pouco vocês vão gravar as lives, então, por isso que esse inventário é importante, né? Já pensar nesse espaço, nesse ambiente, né? Compor esse ambiente. Pensando nas lives do semestre passado, claro que foi para os anos iniciais, né? Mas está aqui, por exemplo, a Lídia, né? A Cris, tinha toda uma organização, né? Então, ali o cenário por trás, né? Enfim, que se via, enfim, que era bem o cenário de anos iniciais, era uma organização, então, tu vê os aspectos importantes do letramento nos anos iniciais, no caso a Lídia para a EJA e a Cris para a alfabetização de crianças, no primeiro ano, né? Então, quem olhava já via que era uma aula de educação de jovens e adultos e uma aula de primeiro ano. Então, já pensando nisso, que daqui a pouco é presencial, mas que elementos são importantes para a aula presencial que eu já posso ir pensando? É uma live? Então, nesse momento, acho que é isso. Na educação, nos anos iniciais, a gente utiliza muito o período de observação para construir materiais, para pensar, para que jogos, não tem na sala de aula o alfabeto, lembra que sala de aula tem que ter o alfabeto, então se não tem, eu vou aproveitar o período de observação para construir o alfabeto, quando começar a minha prática, a minha sala vai ter o alfabeto. Então eu vou usar esses 30 dias para construir esses materiais importantes, não apenas para sentar o bumbum lá e ficar observando a aula. Mas na educação infantil, esse tempo que vocês vão ter maior aqui, eu acho que além de toda a reflexão e do trabalho que vocês estão fazendo, é resgatar esses materiais, é pensar exatamente nisso. Agora é dormir, acordar, pensando na educação infantil, além de todas as disciplinas que vocês têm, claro, mas relacionando com isso, né? Pensando em papagaio e periquito nas contas para pagar, todas essas questões ali, né? Na educação infantil também, né? Exatamente. A Caterine tinha me pedido, eu não sei, gurias, vocês têm mais alguma coisa? Rosane, tem mais alguma coisa? A Caterine tinha feito uma solicitação em nome do DAP, que, aliás, já quero reforçar que no dia 25 de agosto, é uma terça-feira, né, no primeiro horário, das 7h15 até as 20h45, nós teremos, então, vocês, no caso, terão a assembleia do DAP, né, para que efetivamente se constitua o Diretório Acadêmico da Pedagogia. E a Caterine, então, pediu uns minutinhos para dar um recadinho. Era uma coisa bem rapidinha só. Duas coisas agora que tu falou da eleição.
Mas primeiro, gurias, o questionário que a gente fez é realmente para conhecer vocês e teve para entender mais o que está acontecendo com todo mundo nesse momento de pandemia e entender um pouco o que vocês pensam do diretório. É bem rapidinho, sério, bem rapidinho mesmo. Então, seria muito legal se as pessoas fossem lá e fizessem. Eu posso reenviar o link, mas está lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, seria muito bom se todo mundo fizesse, para a gente poder ter uma noção clara do nosso corpo estudantil. E segunda coisa, agora que a Sônia falou, a gente já enviou o edital para a ProEx hoje, para a Reitoria da Extensão, para poder fazer certinho a questão do documento. Mas dia 25, mas a gente vai enviar no grupo também para todo mundo poder ver, se alguém quiser. Eu não duvido, mas enfim, ninguém se posicionou até agora, mas então se alguém quiser fazer uma chapa e tudo mais, ali vai estar o edital, a pessoa pode se juntar e querer fazer alguma coisa. Mas se não, enfim, dia 25 a gente só tem que explicar como é que a gente vai, quem é que vai ser, qual o plano e fazer a votação, que nem a gente fez nos outros anos. Daí seria muito legal se vocês participassem também. Não vai ser uma coisa que vai ser muito demorada também, vai ser bem rapidinho. Só se apresentar, fazer uma votação e é isso. Bem simples. Tá, Caterine, a Bárbara está pedindo que tu reenvie, por favor, tá? Porque ela fez matrícula hoje e entrou no grupo hoje, então aí que tu reenvie o link para o questionário. Tu entrou no grupo... Ela tá em todos os grupos? Tá faltando algum que ela entrou? A gente pode botar no grupo da pedagogia do sexto semestre. Tá. Outra coisa que a Vanessa está dizendo aqui, ó, que uma coisa que ajudou muito no estágio dos anos iniciais foi fazer os trabalhos no e-mail acadêmico, porque ele tem o pacote Office. Exato, se vocês não sabem, né, a PUC tem o pacote Office que vocês têm direito. Então, vocês podem baixar o pacote Office, alguém que não tinha... não me lembro, tinha uma menina que não tinha Word, né? Aí eu disse, baixa o pacote Office lá. Era eu. A Vanessa também não tinha, mas tinha outra. E aí a PUC disponibiliza para vocês o Office gratuitamente, vocês baixam e tem todos os aplicativos, enfim, do pacote Office. Tá? Eu fui baixar esses dias, deu erro, entrou num site da PUC que não era o site da PUC, aí eu me perdi, não consegui. Mas eu tenho uma coisa também. Que é bem bom é o PowerPoint, né? Porque ele é super atualizado, tem um monte de recurso diferente, novo, assim. Então, para mim foi ótimo, me ajudou muito. A Rosana também está pedindo que coloque ela no grupo da pedagogia. Já anotou? Já anotei, já estou salvando aqui. Tá bem. Aliás, aproveito também para dizer que quem ainda não está de vocês no grupo da pedagogia, PUC-RS, né, que fale com a Caterine, que ela está também colocando o pessoal, porque é um grupo só para receber comunicado, porque tem muitos que não recebem pelo Moodle, não acessaram, enfim, não acessam o e-mail acadêmico. Isso é uma coisa que eu reforço que é importante, porque toda a comunicação é via e-mail acadêmico, né? Não gosto, professora, ok? Redireciona o e-mail acadêmico para o e-mail particular de vocês, tá? Mas tem coisas muito importantes que a própria PUC envia, né, enquanto instituição, mas vai tudo para o e-mail acadêmico. Então, a gente criou esse grupão com todos os alunos da pedagogia para que eu possa, e a professora Rosane também, enviar material para vocês, comunicações, enfim. Eu acho que eu vou começar a incluir as pessoas, porque eu mandei o link no grupo, né? E no nosso grupo da pedagogia, nós temos, acho que 70, 80 pessoas. E nesse grupo de mandar recados, nós só temos 50. Então, eu vou incluir quem falta, porque... É porque certamente vocês são mais de 100. Ou quase isso, pelo menos. Isso. Então, para tu ver como a gente ano passado a gente era 120. Isso, exatamente. Tá. Bom, da minha parte era isso. Eu vou formar o grupo, então, da turma 147 da Educação Infantil e a semana que vem a gente se junta de novo na mesma sala, todas, para que a gente, então, possa compartilhar o cronograma, enfim, para que a gente possa dar continuidade do semestre. Ok? Foi um prazer imenso vê-las novamente.
Esperamos que todas possamos fazer um bom estágio, né? Com toda a calma e tranquilidade que a gente também fez o semestre passado, mas principalmente com qualidade. Minha parte é isso também. Que seja um semestre muito produtivo, que a gente consiga, enfim, refletir, pensar e produzir coisas boas. É isso, contem com a gente. Minha parte é isso. Eu vou dar uma boa noite, então, para todas nós, e que sigamos com fé, né? E sigamos, assim, com a expressão da pedagogia, né? Nós somos um grupo diferenciado e esses são os momentos que a gente mostra o quanto a gente faz a diferença na vida aí das pessoas, tá? Exatamente. Então, muito obrigada, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Boa meninas. noite. Boa noite. Beijo. Beijos.